Professor e autor, Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, queridas ouvintes. Está começando mais um programa Sabedoria Oculta, um espaço de reflexão, espiritualidade e conhecimento. Eu sou J.A.P. Filho, professor, autor e maçom grau 33. Esse programa ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita dentro de si. E no programa de hoje, do Sabedoria Oculta, vamos falar sobre algo que é muito citado nas lojas maçônicas em geral, mas muito pouco estudado, ou mesmo entendido na sua essência. O seu significado se confunde muitas vezes com o sinônimo de união entre os membros, ou mesmo de ambiente harmônico, mas é muito mais do que isso. Ou seja, é um conceito muito mais ancestral, e não acontece somente nas lojas maçônicas, mas sim em todos os lugares. Pode acontecer na igreja, em nossas casas, em nossos trabalhos, ou seja, em todo local onde você tem um grupo reunido em prol de um ambiente ou de um objetivo em comum. Estou falando da egrégora. Lembrando que esse programa ele também vai estar disponível no canal do YouTube da Vibe Mundial FM 95.7 e também no meu Instagram, sob forma de corte e também na live que eu estou fazendo aqui agora. Além do Instagram e do canal do YouTube da Vibe Mundial, ele também estará disponível no meu canal do YouTube, o Sabedoria Oculta. Então dá um pulo lá no Sabedoria Oculta Real, nos ajude aí a divulgar o canal Sabedoria Oculta Real, curte, comenta e compartilha, nos ajude aí a engajar o canal, que estamos aí com cerca de 310 inscritos. Pois bem, vamos falar um pouco a respeito aí do que é a egrégora, que muitas pessoas acham que sabem o que realmente é uma egrégora, outros não têm a menor ideia e outros acham que não existe. Primeiro vamos falar um pouco a respeito da origem da egrégora, da origem etimológica da palavra. Na verdade, a palavra egrégora ela vem do grego egregoros, que é derivada do verbo egeiro, que quer dizer despertar, acordar, vigiar. Literalmente, então, ela possui o seguinte significado: vigilantes. Mais tarde, esse termo vigilantes foi usado no livro de Enoque, que apesar de que muitos acreditam, ele não foi escrito pelo profeta Enoque, mas sim muitos anos mais tarde, mais ou menos em torno aí no século 3 a.C. e 1 a.C., durante o período helenístico, influenciado, claro, pelas conquistas de Alexandre o Grande. Assim, a língua e a civilização grega é muito mais antiga do que o próprio livro de Enoque. Bom, voltando para o livro de Enoque, a palavra egregoroi foi utilizada para definir, então, os anjos vigilantes, ou seja, aqueles anjos que desceram à terra para observar a humanidade, ou seja, os anjos caídos, aqueles que acabaram então se envolvendo com as mulheres dos homens e geraram os Néfilins, que então eram os gigantes. No texto de Enoque, esses gigantes tinham a função administrativa celestial. E a tragédia narrada no livro é justamente a subversão dessa vigilância, a subversão dessa função administrativa. Na função original desses anjos, eles deveriam ser os olhos de Deus na terra, ou seja, as sentinelas que não deveriam dormir. Todavia, eles sofreram um processo de queda ao despertarem para o desejo humano. Quando eles despertaram para esse desejo, eles abandonaram a vigilância espiritual pela experiência material. Também em relação ao conhecimento, eles não apenas geraram os Néfilins, mas também despertaram a humanidade para conhecimentos que, segundo o livro, a humanidade não estava pronta para manipular.
como, por exemplo, a magia, a guerra, os cosméticos, a astronomia, a fabricação de armas e o manejo dos metais. Agora, é fascinante a gente notar que uma palavra grega foi emprestada para descrever seres de uma tradição puramente semítica. E séculos depois, essa mesma palavra foi novamente emprestada pelo ocultismo para descrever campos de força psíquicos. Agora vamos continuar a história da palavra egrégora. A partir do século XIX, então, muito em função de correntes ocultistas, especialmente no esoterismo francês, esse termo ele já passou a designar uma força psíquica coletiva criada pela soma das energias mentais e emocionais de um grupo. Nesse contexto, uma egrégora passou a ser uma consciência coletiva estruturada, alimentada por rituais, símbolos e uma intenção comum, jamais mais próxima daquilo que a gente conhece hoje. Esse conceito, então, ele foi amplamente adotado na tradição hermética e também nos ambientes iniciáticos da época. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que houve, então, a transmutação dessa palavra, ou seja, de algo que foi utilizado para descrever anjos caídos, no livro de Enoque, para algo que descreve uma consciência elevada comum? Bom, a gente vai explicar. Então, inicialmente, nós tínhamos a palavra egrégora, o sentido original, seres vigilantes. No livro de Enoque, como eu falei, egregoroi eram os anjos vigilantes, os seres que estavam despertos, os observadores da humanidade. Aqui, o termo literal era entidades espirituais conscientes e atentas que deram origem aos nefilins. Depois passou-se a uma releitura mística patrística, nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente já na época do ambiente helenístico. O termo passou a ser associado a anjos caídos, depois a inteligências espirituais coletivas. E em certos círculos gnósticos, o termo passou a ser associado a forças intermediárias. A palavra, então, ela já começa então a sair do sentido puramente narrativo e já começa a ganhar uma densidade mais simbólica. Já no século XIX, ela já sofre um processo de transmutação ocultista. A grande mudança, como eu disse, ocorre na França esotérica do século XIX, puxada por autores como Eliphas Lévy e Papy. Nesse momento, ocorreu então a releitura simbólica radical. Ou seja, o que eram seres vigilantes tornou-se uma força psíquica coletiva criada por um grupo humano. Então percebam como a palavra ela evoluiu durante esse tempo. Ou seja, de algo literal, utilizado para denotar seres caídos do livro de Enoque, para uma força psíquica coletiva característica de um grupo comum, né? Isso é muito bem interessante. E como que essa transmutação ela ocorreu, né? Ela ocorreu por um processo muito típico do esoterismo. Eu dividi aqui em fases que eu vou comentar essas fases com vocês. Bom, a primeira fase foi o que nós chamamos de interiorização. O que era externo, ou seja, os anjos, passou a ser interpretado como força interior ou psíquica. A segunda fase foi o que a gente chama de psicologização. Ou seja, com o avanço do pensamento moderno, entidades espirituais passam a ser vistas como campos mentais ou energéticos. E, por fim, a terceira fase é a fase da coletivização, ocorrida devido a influências do magnetismo, do espiritismo e das ideias de mente coletiva do século XIX. Os ocultistas, então, do século XIX, provavelmente perguntaram-se entre eles: e se os vigilantes não forem apenas seres, mas estados de consciência despertos? Assim, os que vigiam tornaram-se uma consciência coletiva que permanece desperta através da união de mentes. Então, percebam que interessante como surgiu o processo de evolução, vamos dizer assim, do conceito da egrégora, né? Não é simplesmente, o conceito de egrégora não é simplesmente um conceito
um significado etimológico da palavra, mas vai além disso. Foi um conceito que foi sendo construído aos poucos, um conceito que foi construído a partir da evolução desse conceito, de um conceito literalista que partiu em princípio do literalismo, né, do que a palavra significa, e a partir disso você chegou então a esse aspecto mais humanístico, mais psicológico, né? Ou seja, de uma congregação de pessoas unidas a partir de um mesmo objetivo, focando a sua mente no mesmo objetivo. Agora, o que é a egrégora em uma escola iniciática como a maçonaria? Como que a maçonaria ela interfere, ou como que a maçonaria ela tem aí influência com a egrégora, né? Como que a egrégora funciona dentro da maçonaria, já que a maçonaria ela é uma escola iniciática, onde as pessoas que frequentam a loja, que frequentam a ascensão, têm por si só o mesmo objetivo de participar das sessões. Bom, vamos lá. Em uma escola esotérica como a maçonaria, a egrégora se alimenta fundamentalmente de 5 elementos que são interligados. E sim, a egrégora ela é uma energia viva, que deve ser constantemente alimentada. Tá? Eu vejo muito alguns irmãos mais, entre aspas, racionalistas, né, acharem que a egrégora é algo fantasioso, ou algo abstrato. Não é. A egrégora ela é uma energia viva que deve ser constantemente alimentada. Tanto é que você sente isso quando você vai visitar algumas lojas. Você se sente melhor em algumas lojas em relação a outras. E esse sentir-se melhor em relação a algumas lojas em função da outra é a egrégora que você sente. É a energia viva da loja. Tá? Bom, e quais que são os cinco elementos que alimentam a egrégora propriamente dita? Primeiro, o ritual. Segundo, a intenção. Depois, o símbolo. Depois, a tradição. E depois, a emoção iniciática. Esses elementos, eles não atuam de maneira isolada, mas eles formam um sistema coerente que sustenta todo o campo coletivo. Ou seja, eles não trabalham de maneira isolada, mas trabalham como um sistema que vai sustentar toda a egrégora. Tá? Pois bem, a egrégora, então, ela se alimenta da coerência ritual, da intenção compartilhada dos símbolos estruturantes, da continuidade tradicional e da vivência emocional autêntica e iniciática. Quando esses 5 elementos estão alinhados, forma-se um campo coletivo estável que sustenta e é sustentado pelos membros da loja. Então percebam que a egrégora ela é extremamente importante e ela é extremamente sustentada e dependente dos irmãos. Agora vamos falar de cada um desses alimentos da egrégora de maneira individual. Vamos falar primeiramente da ritualidade regular. O que a ritualidade regular ela alimenta? Né? Vamos lá. Repetição com sentido, não automático. Então, a repetição com sentido, a abertura e o fechamento da loja, as baterias, as aclamações, os deslocamentos, os sinais, os toques, as formas ritualísticas, tudo isso conduzido de maneira correta. E isso alimenta a egrégora. E por que isso funciona? O rito ele cria um padrão compartilhado de atenção. Quando todos entram no mesmo modo mental, o grupo sai do ruído profano e entra numa coerência coletiva. Então veja bem, quando o ritual ele é seguido de maneira correta, isso é uma forma de você colocar todos na mesma vibração. E como que isso fortalece a egrégora? A pontualidade, o silêncio interno, a cadência correta, a execução uniforme, o respeito às etapas, tudo isso, e o rito bem feito encaixa as mentes no mesmo ritmo,
de forma que você estabelece uma ligação psíquica entre todos os membros da loja. E como isso enfraquece a egrégora? Veja bem, a pressa, o improviso, a conversa paralela, o ritual feito de forma mecânica, o humor profano durante a cerimônia, tudo isso fura esse campo e desorganiza essa cerimônia. Então percebam a importância da ritualística no intuito de manter sempre na mesma frequência todas as pessoas. Então é por isso que é importante a abertura ritualística, mesmo que vocês tenham uma sessão que seja uma sessão ordinária ou que seja uma sessão mais administrativa, e há a abertura, né, ritualística, é importante que seja feita para que haja então a padronização, para que todos os irmãos estejam na mesma frequência, para que a egrégora seja montada, que ela seja alimentada. Intenção e vontade coletiva, que é o segundo item. O que ela alimenta? Como que ela alimenta a egrégora? O propósito comum, que é o trabalho interior, o aprimoramento moral, o serviço, a busca da verdade, além da vontade real de sustentar esse propósito. Por que funciona? A egrégora é, em grande parte, convergência de intenção. Mesmo com um rito perfeito, se cada um está ali por vaidade, política interna ou conveniência social, o campo ele se enfraquece. E como que se fortalece? Quando a loja tem um centro claro e os irmãos chegam com disposição interior. E como que isso enfraquece? Disputa por poder, ressentimento, vaidade, facções, cinismo, principalmente a perda da finalidade iniciática. Outra coisa importante que ajuda a manter a egrégora, o respeito aos símbolos. Então, o que alimenta a egrégora? A presença e o uso correto dos símbolos chaves, o esquadro, o compasso, as colunas, os orientes, o entendimento correto do que significa. Não o uso deles apenas como decoração, mas como linguagem ativa, como figuras arquetípicas. E como que isso funciona? Os símbolos, eles são formas que organizam a psique do maçom. Eles puxam o grupo para os arquétipos: ordem, medida, retidão, equilíbrio, verticalidade. E como que isso fortalece a egrégora? O estudo simbólico contínuo, mais a contemplação ritual, quando o símbolo é compreendido e vivido, ele vira eixo e alinhamento da loja. E como que ele enfraquece a egrégora? A banalização do símbolo, ou seja, ele encarado apenas como mero enfeite, ou excesso de literalismo, ou de repente o esoterismo vazio, sem vivência, faz o símbolo perder a função organizadora dele. Faz o símbolo perder a função arquetípica dele. Ele se torna muito mais uma forma do que um conteúdo. Outro aspecto, a tradição iniciática. O que alimenta? A noção de corrente, transmissão ritual, a regularidade, a linhagem obedidencial, a continuidade dos métodos e princípios. Por que funciona? A egrégora se sustenta como um corpo que atravessa o tempo. Cada iniciação e cada sessão, o grupo se liga a uma memória coletiva. Como que a egrégora se fortalece? Fidelidade à forma ritual da obediência, cuidando com a instrução, respeito é essencial e renovação com critério. Como que ela enfraquece? Rupturas constantes, reinvenção dos ritos por capricho, desprezo pela instrução ou transformar a tradição em burocracia sem alma. E por fim, a emoção que transforma. Como que a emoção que transforma, ela alimenta a egrégora? Vivências iniciáticas reais, o impacto, a reverência, o silêncio significativo, o sentimento de passagem, a fraternidade autêntica, tudo isso influencia na egrégora. Por que isso funciona?
A emoção é o que grava o rito no inconsciente do maçom. Sem esse calor interno, o rito fica só no intelecto e não gera campo durável. Como que isso fortalece a egrégora? As cerimônias, quando bem conduzidas, quando o ambiente é digno, linguagem elevada, a música, o ritmo, ela armazena no subconsciente do maçom todo aquele, na psique do maçom, toda aquela vivência. E aquilo se torna parte da psique do maçom. E como enfraquece? O que enfraquece? A ironia, a superficialidade, a distração, o excesso de informalidade em momentos-chave. Tudo isso dissolve o peso do rito. Então percebam, meus irmãos, que em síntese, a egrégora é a força que nasce da união consciente de mentes, corações e propósitos. Aquilo que começou no livro de Enoque, como a ideia dos vigilantes, hoje pode ser compreendido como o campo coletivo que criamos quando nos reunimos com intenção, símbolo e disciplina. Na maçonaria, ela não é algo externo a nós, é construída por nós. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude em loja fortalece ou enfraquece esse campo. Que possamos, portanto, alimentar egrégoras de luz, consciência e responsabilidade. Porque onde há união sincera e propósito elevado, ali permanece um verdadeiro vigilante desperto. Muito obrigado, meus irmãos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Antes de terminar, eu tenho agora ainda uns 2 minutinhos. Gostaria de fazer, como sempre, uns breves recados, né? O primeiro é dizer que nos dias 7 e 8 de março eu vou fazer uma palestra intitulada Maçonaria, Mitos e Verdades, na Mystic Fair, em Belo Horizonte, que vai ser lá no Minas Centro. Então, fico muito agradecido pelo convite. Então, estarei lá dia 7 e 8 de março. Então, farei a palestra Maçonaria, Mitos e Verdades. Espero aí desmascarar muita coisa aí de teoria da conspiração, né? Outra coisa também, eu quero agradecer muito o convite que recebi para dar uma palestra aí no dia 16/3, na loja 14 de julho, também no município de Campinas, né, na loja 14 de julho, em Campinas, na Avenida Pascoal Celestino Soares, 429, Jardim Bonfim. A palestra vai ser sobre ensinamentos cabalísticos e ocultos de Jesus. Então, fiquei muito contente, quero agradecer ao meu querido irmão Seragioli, que me fez esse convite. Então, dia 16 de março, estarei na loja 14 de julho, lá em Campinas, na Avenida Pascoal Celestino Soares, às 20 horas. Então, você que é maçom, que vai estar por ali, pode dar um pulo, vai ser muito bem recebido, vai ficar muito contente. Outra coisa, eu quero agradecer muito ao meu amigo aí, o Edson Boaventura, que, como eu sempre digo, é talvez o maior pesquisador de ufologia do Brasil, quiçá do mundo, pela palestra fantástica que ele fez na Academia de Ciências, Artes e Letras das Forças Armadas, que aconteceu nesse sábado agora, dia 28/2, das 9h30 às 9h30, foi das 9h30 até quase mais ou menos umas 11 horas. Foi um grande sucesso, assim, lotou. A entrada foi franca e, assim, o pessoal gostou muito, teve muita discussão. E o Edson, ele saiu daqui de São Paulo, foi lá completamente, não cobrou nada. Então, muito obrigado, viu, Edson? Eu fico muito grato por você ter colaborado aí com a primeira semana da Academia de Ciências e Artes e Letras das Forças Armadas, a qual eu faço parte. Muito obrigado mesmo, a palestra foi fantástica, fantástica, fantástica. E eu recomendo que vocês entrem ali no Instagram do Edson Boaventura, que vocês dêem uma olhada no livro dele, que ele lançou agora há pouco, sobre o ET de Varginha. Eu comprei, é muito bom mesmo. E por fim, fazer o meu jabá. O meu livro, o Aleph, hoje não trouxe ele aqui, acabei esquecendo na mochila.
Ensinamentos Cabalísticos e Ocultos de Jesus, aonde eu faço aí uma reinterpretação cabalística, com base na Cabalá cristã, dos ensinamentos apresentados nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá chegando a Páscoa aí, eu acho que é um bom presente de Páscoa. Eu te garanto que é mais barato do que um ovo de Páscoa, viu? Mais barato e dura mais. E eu acho que vai ser muito mais legal. Tá disponível da Amazon, dá um pulo lá, ajuda a gente a ajudar aí. Bom? Muito bem, pessoal. Vamos terminar o nosso programa aí. Eu agradeço a paciência de todos e boa semana. Fiquem com Deus e que a glória de Deus aí fiquem com vocês durante toda a semana. Até mais semana que vem. Até logo.